dia a dia corrido faz com que você recorra a serviços de entrega para se alimentar? Você trabalha longe de casa ou não gosta mesmo de cozinhar? Então você ajuda a alimentar uma cadeia de produção da comida fora do lar, chamada por especialistas de food service. Quais as mudanças que estão ocorrendo nessa cadeia de serviços durante a pandemia? E as tendências desse setor? Que facilidades vamos ver se consolidar nos próximos anos? Está curioso para conhecer? Então senta aí que o Rio em Foco está começando agora e vamos te contar mais sobre esse tema. Vem com a gente! De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, em 2019, a alimentação fora do lar, que inclui o food service e o varejo alimentício, movimentou 560 bilhões de reais em todo o país. Para entendermos o que é o food service, as características desse serviço e a importância do setor, eu converso hoje com a sócia fundadora e CEO da Gouveia Food Service, Cristina Souza. Oi, Cristina, tudo bem? Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores o que envolve toda essa cadeia da alimentação fora de casa, né? A gente falou aqui que o food service também soma essa parte do varejo alimentício. Então, do que a gente está falando, na verdade, nesse programa? A gente vai falar de todo e qualquer estabelecimento onde as refeições são preparadas fora da sua casa. Padaria, o botequim, o restaurante por quilo, né? E até o que a gente considera da alimentação que é subsidiada, né? As escolas, os hospitais. Então, são refeições que são preparadas fora de casa, né? Que são subsidiadas por alguém, de alguma forma, até por você em alguns casos, né? Que você paga seu plano de saúde, você tem direito a essa alimentação enquanto você está internado. Mas enormemente vamos falar dos estabelecimentos onde a gente costumava, antes da pandemia, frequentar com uma quantidade de vezes bastante grande e, infelizmente, por conta da pandemia, a alimentação é preparada fora de casa, mas a gente passou a consumir lá dentro de casa, né? E aí você fez uma introduçãozinha aí falando do delivery, ele está incluído aí nessa categoria também. E se a gente for parar para pensar, é uma cadeia imensa, né, que a gente está falando aqui e com muitas variáveis. Quais são hoje, para análise, né, desse setor, quais são os principais indicadores que vocês utilizam para desenhar essas tendências e olhar o que está acontecendo no mercado? Bom, falando economicamente, né, o que movimenta o setor de food service, basicamente são 4 grandes blocos, tá? A inflação, então, o quanto a inflação sobe tem um impacto, obviamente, na disponibilidade financeira das pessoas para elas adquirirem alimentos, né, sejam preparados ou não preparados, como você citou, até no varejo alimentar, que também entrou numa onda grande de oferecer alimentos mais prontos, né, a gente tem ótimos exemplos aí no Rio de Janeiro, é uma delícia ir no supermercado Zona Sul e encontrar tantas ofertas de comida pronta. Depois, um outro ponto é o emprego, né? Então, quanto mais cresce o desemprego, maior é a pressão sobre esse setor, ou seja, as pessoas analisam muito e, obviamente, preferem muitas vezes optar por preparar a refeição dentro de casa. Depois, um terceiro ponto é o otimismo, né, com relação ao cenário financeiro que nós vivemos nesse momento. E o último ponto é a renda total, né, que está disponível aí no mercado para as pessoas utilizarem do ponto de vista de consumo. Então, todas essas variáveis juntas têm um impacto e tem uma pressão, né, bastante grande aí sobre esse setor que, infelizmente, por conta da pandemia, sofreu e tem sofrido bastante, né? Era importante você contar para a gente, Cristina, um pouco o que está acontecendo nesse momento de pandemia, né? A gente consegue perceber algumas mudanças, como, por exemplo, o crescimento do delivery, como as pessoas estão mergulhando aí nos aplicativos para poder utilizar, para poder ter acesso, né, a essa alimentação dentro de casa, mas vinda de fora. Então, assim, o que está acontecendo, o que aconteceu assim, de grande corte no que vinha sendo desenhado de tendência e o que a pandemia trouxe de desafio? Acho que o principal ponto foi a superdigitalização do setor, né? As pessoas, elas tinham um hábito de consumo, e até os próprios bares, restaurantes, eu vou focar neles, mas obviamente a gente está falando de padaria, né? De todos os estabelecimentos aí que citamos inicialmente. Existia até uma certa resistência ao processo de digitalização,
e a pandemia acelerou muito, qualquer pessoa de qualquer idade passou a utilizar de alguma forma o aplicativo, seja por conforto e, em muitos casos, na grande maioria, pela segurança, né? No pico da pandemia, para você ter uma ideia, Geisa, o setor como um todo acusou, né, menos 73% em relação ao que era no mês de fevereiro, ou seja, foi uma queda muito, muito grande. Hoje a gente está perto do menos 20, tá? Mas é um processo de recuperação que deixou muitos feridos aí pelo caminho, bastante gente fechou nesse processo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve acesso a dados do Sind Rio, que só na cidade do Rio de Janeiro, no meio da pandemia, a gente ainda não atualizou isso, dos 10 mil bares e restaurantes da cidade, pelo menos 1.000 não iam já abrir suas portas, e nessa retomada lenta também há um processo de decisão por encerramento das atividades. Agora, isso também acaba chamando atenção para outras tendências de utilização de espaços, né? Quer dizer, as pessoas talvez não tenham mais a loja, porque a pessoa não vai mais lá sentar e se alimentar, mas ela pode migrar para esse mundo mais da entrega, etc., que demanda uma outra estrutura, né, de funcionamento. Nesse quesito especificamente, o que tem de desenho de tendência, ou como isso na visão de vocês também, vai se transformar aí nos próximos anos? Bom, a gente imediatamente, já era uma tendência que vinha acontecendo, que é a história da Dark Kitchen, que alguns chamam de Dark, a gente evoluiu para um conceito de Cloud Kitchen, que são as operações 100% digitais, né? Mas, de fato, fora do Brasil, em alguns lugares se chamam Ghost Kitchens, mas o fato é que imediatamente no momento onde nós tivemos o lockdown, todo mundo praticamente virou uma Dark Kitchen, todo mundo que tinha uma condição, uma capacidade de operação, né? Então, esse foi o primeiro grande passo, uma adaptação a embalagens, ao teu cardápio, né? Eu tive a oportunidade de conversar com bastante empresários aí cariocas, e uma adaptação para entender o que viaja, o que não viaja bem. Depois, um terceiro ponto bastante importante foi a adequação da estrutura física e do tamanho da equipe, porque, obviamente, se você não tem salão, essa equipe pode ser muito menor. Então, um ponto aí bastante importante nesse momento de repensar do setor é a miniaturização dos espaços, né? Eu preciso de espaços menores e, portanto, provavelmente eu não preciso estar em espaços tão nobres. Então, essa redução de aluguéis, de despesas, é um caminho importante, porém, por outro lado, você tem custos de entrega, você tem custos de embalagem e custos, obviamente, de produto para manter a qualidade aí do que você está oferecendo para os clientes. Tá? Tem aí uma série de tendências que estão se desenhando que a gente vai continuar conversando no próximo bloco, então você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.